A história da medicina é uma história de vozes. As vozes misteriosas do corpo, o sopro, o sibilo, o burburinho, a crepitação, o estridor. As vozes inarticuladas do paciente, o gemido, o grito, o estertor. As vozes articuladas do paciente, a queixa, o relato da doença, as perguntas inquietas. A voz articulada do médico, a anamnese, o diagnóstico, o prognóstico. Vozes que falam da doença, vozes calmas, vozes ansiosas, vozes curiosas, vozes sábias, vozes resignadas, vozes revoltadas. Vozes que se querem perpetuar, palavras escritas em argila, em pergaminho, em papel, no prontuário, na revista, no livro, na tela do computador. Vozerio, corrente ininterrupta de vozes que flui desde tempos imemoriais e que continuará fluindo. Esse é o comecinho do livro do Moacir Scliar, A Paixão Transformada, onde ele traz essa percepção de uma medicina feita de vozes. E eu queria aproveitar essa conexão que o Scliar fez para trazer a mesma discussão frente ao laudo médico pericial. O laudo médico pericial também é feito de vozes. E o perito que não perceber isso vai cometer erros grosseiros na confecção do seu laudo. Então, veja, dentro do laudo pericial, a gente tem diversos elementos que precisam compor esse laudo. Um desses elementos é o histórico. O histórico de um laudo pericial nada mais é do que a anamnese, o relato daquela pessoa que está sendo periciada. No histórico de um laudo pericial, a gente tem o quê? A voz daquele periciando. Essa voz do periciando precisa estar articulada e descrita no laudo, da forma como esse periciando nos traz essa voz dele. Aquele momento do histórico é o momento do periciando, não é o momento do perito. Então não deve o perito ficar corrigindo expressões, palavras daquele periciando. Não, ele vai descrever da forma como o periciando está trazendo, ainda que em alguns momentos o perito perceba que aquele relato dele não condiz com os fatos. Não tem problema. O perito vai registrar como o periciando está trazendo aquelas informações, se possível utilizando as mesmas expressões e palavras do periciando. Aquele momento é a voz do periciando. A gente precisa respeitar a voz do periciando. Para quê? Para que ele tenha ali acesso ao contraditório, ampla defesa, né? A todos aqueles preceitos que existem, né? E que estão por trás dos laudos periciais. Tá? Então a gente vai ouvir, vai acolher aquela história e vai registrá-la da forma como o periciando está nos trazendo. Adiante, um laudo pericial, a gente tem lá a discussão e a conclusão. A discussão e a conclusão representam a voz de quem? Do médico perito. É ali que o perito vai dizer, olha, em que pese este periciando tenha relatado tal coisa, considerando o exame físico realizado, os exames de imagem, os relatórios médicos apresentados, vejo que a verdade daquele fato é outra. E o perito vai fazer essa discussão e ele sim vai chegar à verdade mais próxima possível daqueles fatos. O relato do periciando não é a verdade dos fatos. O relato do periciando é a verdade do periciando, é a verdade dele. Para ele foi daquela forma que aconteceu. E o médico, o perito, precisa entender e acolher. Quando a gente tem lá nos quesitos, o que a gente vai ter nos quesitos? A voz do assistente técnico, a voz do réu. O médico perito precisa perceber este momento. Então, não tem cabimento nenhum eu, enquanto assistente técnico, perguntar, por exemplo, se a empresa emitiu uma CAT e o perito responder assim, emitiu, vírgula. No entanto, esta era a sua obrigação. Ninguém perguntou se era obrigação emitir CAT ou não era obrigação. Isso o magistrado sabe, o perito não tem que estar dizendo isso daí. Nos quesitos, o perito, ele representa ali aquele elemento do laudo, que são as respostas aos quesitos,
representam a voz do assistente técnico e não a voz do perito. O quesito não é um cheque em branco para que o perito responda o que ele bem entende. O perito precisa ser objetivo, pragmático e claro na resposta. A pergunta é: a empresa emitiu o CAT? A resposta tem que ser sim, se ela emitiu o CAT, não, se ela não emitiu o CAT. Se o perito quer dizer que a emissão da CAT é uma obrigação da empresa, ele que use a sua voz, que está lá na discussão e na conclusão. O perito que não perceber esses elementos que tem no laudo e o papel de cada um deles, o que é que cada elemento de um laudo representa, o perito vai fazer essas confusões. E aí ele sai utilizando quesitos das partes para ele se manifestar. E quando a gente vai lá na discussão, o que a gente vê? Uma discussão extremamente pobre. Essas informações que ele está trazendo nos quesitos eram para estar lá na discussão e nas conclusões, que são a voz do perito. Tá bom? Valeu!